Olá, pessoal. Auxiliando aí no momento de preparação dos estudos para a prova, essa disciplina de neuropsicologia e reabilitação cognitiva. Vou apresentar um esquema que vai te ajudar um pouco a trabalhar ali dentro da nossa pasta de testes e avaliações padronizadas. E basicamente seria tanto a organização aí dos objetivos de cada um desses testes, como até uma sugestão de recomendação da sequência, né, de uma possível aplicação aí da bateria e de avaliação cognitivo-funcional, tá certo? Então, o primeiro bloco muito importante seria a organização de um instrumento de rastreio, né, ou triagem aí das possíveis alterações das funções cognitivas. Então, nós teríamos duas sugestões, tanto da avaliação do estado mental, aí, então, do mini-exame do estado mental, minimento, ou a bateria breve de rastreio cognitivo de Nitrine e colaboradores. Depois dessa aplicação aí, confirmando possíveis alterações cognitivas, nós recomendaríamos a escolha, a seleção de alguma avaliação cognitiva completa, né, padronizada completa. E teríamos então duas opções: ou a avaliação cognitiva Montreal, MoCA, ou o exame cognitivo de Addenbrooke, a versão revisada, né? Então, nesse bloco aqui entre rastreio e avaliação cognitiva, o raciocínio deve ser muito a partir até da possível investigação de que instrumentos o paciente que está adentrando o serviço de avaliação cognitiva ali da terapia ocupacional, se ele já foi submetido, então não reaplicar qualquer um dos instrumentos para prevenir até o efeito de aprendizagem e ter uma alternativa para nós mesmos conseguirmos ter dados mais seguros, né, na admissão desses pacientes. O terceiro bloco é um bloco muito amplo, porque seria das avaliações das funções cognitivas mais específicas, e nós sabemos que elas são inumeráveis, né? Então, essa estrutura aqui que eu estou recomendando, basicamente, é o nosso perfil do atendimento, né, ali do público do serviço. Então, assim, eu orientaria, né, começar com o teste de fluência verbal, depois aplicar o teste de figuras e de figuras reconhecimento, partir para a investigação das praxias construtivas, né? E aí a gente tem as adaptações dos tamanhos aí dessas praxias para tentar favorecer a própria aplicação ali na clínica escola do SERAD, né? Daquele consórcio que a gente conversou sobre a avaliação da demência de Alzheimer. Nós vamos usar somente a lista de palavras. E a aplicação, para ter o elemento aí distrator, intrusor, nós vamos intercalar a lista de palavras do SERAD com o Florida, o FAST, né? Então, que também nós vamos usar somente os itens da amostra, porque aí nós vamos fazer a investigação da praxia ideomotora, né? E, ao final, faremos a lista de palavras do reconhecimento, né, do SERAD. Em seguida, passar aí a investigação para outras praxias, né, principalmente aí na parte da praxia construtiva, mas já no circuito de linguagem, de compreensão. Então, nós vamos ter o registro para desenhar sob comando e vamos terminar no teste do relógio. É importante observar que a gente vai ter já aplicado o teste do relógio de alguma forma, talvez, ali nos instrumentos iniciais, né? E no registro para desenhar sob comando também se pede um relógio, né? Mas aqui o padrão ouro para nós vai ser a solicitação do relógio completo, marcando 11 horas e 10 minutos. E utilizando um instrumento, né, formal já com invólucro, já disponibilizando ali para o paciente o preenchimento a partir do círculo, tá certo? E nós vamos ter outras duas alternativas importantes aí para a nossa área, que seria o Everyday Memory Questionnaire, né? Então, o questionário da memória cotidiana, ou
o questionário multifatorial da memória, que podem ser escalonados em diferentes momentos avaliativos, não precisa ser na admissão inicial, mas é importante que se construa justamente para identificar os lapsos, né, e as possíveis alterações, compensações, estratégias que o paciente vai adotar para enfrentar esses lapsos e já está já em processo ali adaptativo mais autônomo, né, no seu próprio cotidiano. Ao longo aí da avaliação, nós vamos precisar traçar algumas possibilidades de investigação diagnóstica para confirmar possíveis critérios aí da incapacidade cognitiva. Então, nós temos basicamente dois instrumentos importantes, que é o HIBR, né, de ansiedade geriátrica, e a escala geriátrica de depressão. Lembrando que ambos nós temos reservas, como fomos discutindo ao longo aí dos momentos, né, de expor a pessoa a uma série de situações ali que às vezes não vão favorecer. Então, a escolha desses instrumentos ela deve ser feita com bastante segurança e, inclusive, garantindo espaço para possíveis demandas, às vezes subjetivas, que possam surtir e serem devidamente acolhidas, né? Independente dessas duas triagens aí, nós vamos organizar toda essa avaliação dentro dos critérios aí do CDR, que é o Clinical Dementia Rating, né? Que nada mais é de que um escalonamento aí, digamos, dos níveis aí da demência. Então, ao final, nós não teremos uma aplicação de nenhum instrumento específico para o CDR, mas nós vamos organizar, né, todo aquele comprometimento cognitivo e funcional de acordo com os níveis preconizados por essa avaliação. E é importante porque as reavaliações elas são contínuas no serviço, né? E é esperado que o paciente conserve ali no mesmo nível CDR entre 2 a 3 anos da nossa intervenção na clínica escola. E os últimos 3 blocos aqui da nossa avaliação, elas podem ser também distribuídas ao longo, não necessariamente na admissão, mas estruturando conforme a gente foi falando nessa ordem. Então, o domínio 5 aqui seriam das ocupações e a capacidade funcional. Então, nós começaríamos aí com as AVDs básicas, né, do autocuidado, deixando aparecer, inclusive, parte do histórico ocupacional. Então, qualitativamente, o que o paciente se referir, depois os familiares, nós vamos tomar essas notas. O índice de CATS, né, modificado, aí focando basicamente nas 6 AVDs básicas, em seguida adotando o Lawton Broad, que vai ser uma escala aqui intermediária, né, entre as atividades básicas e as instrumentais, e o índice de Pfeiffer. O índice de Pfeiffer vai ser extremamente necessário, né, porque muitas das evidências vão cruzar, né, a capacidade funcional de atividade instrumental que o Pfeiffer rastreia, investiga, com a perspectiva de manutenção ou de declínio cognitivo do indivíduo, né? A MIF fica com uma recomendação aqui de um possível, né? Porque ela vai solicitar a realização na situação mesmo, e às vezes você não vai ter essa disponibilidade no primeiro momento. Então é possível que essa avaliação seja planejada ao longo do processo, né? A partir do segundo, terceiro encontro, né? Ou até mesmo um dia que seja específico somente para ela, né? O inventário do histórico ocupacional nós deixamos sempre aberto, né? O que eu disponibilizo na pasta é a partir da nomenclatura oficial aí da OTA, então tem ali as marcações para vocês fazerem a investigação dos papéis, das rotinas, né? Os padrões aí de comportamento, mas que fica livre, se quiserem adotar algum instrumento aí padronizado, não há nenhum problema, e no serviço, para nós, aí, esse histórico, ele vai sendo construído encontro a encontro, né? E a medida canadense de desempenho ocupacional, COPM,
é muito importante, até mesmo para já estimar, digamos assim, outros comprometimentos, principalmente da autonomia, da tomada de decisão, da gestão e dos processos da participação. Então, deve ser feita, né? Ainda que a gente tenha muitas publicações que falam, o paciente com comprometimento cognitivo não devo fazer, mas para nós é importante até para ir construindo, né, a dinâmica que esse paciente já percebe ali da manutenção do seu envolvimento aí com o desempenho ocupacional mais amplo. Em seguida, nós temos aqui um bloco, né, focando tanto na autonomia quanto na competência e na participação social. Então, o primeiro deles seria a autoavaliação ocupacional do Kühlhofner, e isso pode ser feito com a ajuda aí do terapeuta ocupacional, uma escala muito simples de autoavaliação, como já está dizendo, mas que na conversa, na interação com o paciente, já vai trazendo demandas ali da implicação dessas alterações ali no cotidiano, né? Em seguida, nós devemos fazer a SAOF, né? Então a escala aí de autoavaliação do funcionamento ocupacional, da performance, e depois passar para a LIPO, né? Que é a lista de identificação dos papéis ocupacionais, o PSRS, né? Que é o Patient Competency Rating Scale, né? Que nada mais é de que a escala ali de competência com muitos domínios físicos, sensoriais e cognitivos integrados. Então, é importante para o paciente se colocar ali, né, diante das dificuldades e ter a oportunidade, inclusive, de elaborar um pouco mais a queixa, se ela houver, né, claro. A RAC, do mesmo jeito que a gente discutiu aí sobre a MIF, deve ser muito bem selecionada quando aplicar, né? A RAC ela vai ser muito sensível para uma série de limitações de atividades da vida diária, então pode ser que a escolha dela seja planejada um pouco mais à frente. A escala SALSA e, em seguida, a escala de participação devam ser aplicadas de preferência no mesmo dia, né? Uma para aferir aí as limitações em atividades e outro para ver a restrição da participação social. E no serviço nós também adotamos a aplicação deles para a percepção dos cuidadores, dos familiares. Então, além dos sujeitos estarem submetidos à avaliação desses dois instrumentos, nós também vamos reunir a percepção da família, inclusive para detectar possíveis restrições a partir da compreensão, né, do prejuízo, do avançado caso e nas faltas de oportunidade que essa pessoa pode ter, inclusive ali na participação até no próprio ambiente doméstico, né? O IQ Code BR é muito importante, principalmente essa versão do uso para o Brasil. Então, a detecção aí do declínio na última década. Então, periodicamente, nós aplicamos lá no serviço, né, anualmente, para que isso seja, inclusive, uma forma de facilitar o diálogo, de deixar a família ter mais solicitação ali conosco, para receber as orientações, né, os acompanhamentos ali ao longo dos encontros. E a escala de atividade de vida diária de Bayer poderia também ser deslocada para o domínio 5, mas como ela é muito sofisticada, né, para avaliar a frequência, inclusive a gradação de dificuldade, tanto por parte do paciente ou dos cuidadores que o acompanham, eu prefiro que ela seja aplicada ao final desse sequenciamento, que inclusive vai dando mais instrumentalidade para o paciente e para a família no entendimento ali das possibilidades conosco na reabilitação cognitiva. E os últimos aí, né, que seria o bloco 7, seria a investigação da qualidade de vida. Isso é importante, né, porque muitas das vezes a gente fala do bem-estar, né, fala daquilo que vai ter uma relevância para a vida diária da pessoa, mas a qualidade de vida tem um domínio da subjetividade. Então, para nós, né, tanto permitir o paciente refletir ou apontar aquilo que
de fato incomoda, de fato traz um efeito muito importante. Então, nós teríamos ali, basicamente, né, duas alternativas, o perfil de saúde de Nottingham e o RUCOL abreviado, né? Qualquer um dos dois podem ser escolhidos, não precisa ser os dois, e isso deva ser feito esporadicamente, né? De preferência anualmente com o paciente. Então, agora nós vamos recomendar, né, que vocês organizem essa pasta, deixem os instrumentos às mãos de forma facilitada e que revisem possíveis comandos ou trechos ou a disposição ali de materiais quando for necessário, a organização ali da interação com o paciente e ao longo disso a gente tire as dúvidas e inclusive possamos levar para monitoria ou trazer a discussão no Classroom, porque dentro da avaliação, né, da nossa atividade avaliativa, a aplicação, a compreensão desse sistema, né, da organização da bateria de avaliações cognitivo-funcionais vai ser um dos critérios importantes aí para a prova. Bons estudos, um abraço.